Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu só vim dar continuidade a tudo que a gente já estava vendo através de pronome, certo? Aqui embaixo está minhas redes sociais, meu Instagram, @Camila Claudina. Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer tipo de coisa, pode estar me procurando por lá, ou caso você prefira, eu também estou nos grupos de WhatsApp do curso Regime Fechado, certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar esse nosso estudo sobre a linda e os belíssimos pronomes. Beleza? Vê só, a primeira coisa, na verdade, que eu queria fazer era fazer a retomada, certo? Eu vou explicar algumas coisas, vou retomar algumas coisas que eu já tinha dito na aula anterior, só para deixar gravado, certo? Porque às vezes tem gente que divide. Vê só, a gente viu que pronome vai ser aquela palavra variável, certo? O que é uma palavra variável, Camila? Palavra variável vai ser aquela que vai para o singular, para o plural, para o feminino e para o masculino. Além disso, certo? Além dela ser variável, o papel dela ali dentro da oração vai ser ou acompanhar o nome, certo? Ou fazer substituição. Então, basicamente, o que é um pronome? Uma palavra que não é neutra, que ela traz essa questão de variação, certo? Ela pode ir para o singular, para o plural, pode ir para o feminino, para o masculino. Assim como o papel principal dela é de quê? Ou de acompanhar o nome, certo? E quando eu falo o nome, eu falo do substantivo, ou de fazer substituição do substantivo, certo? Então, basicamente, é isso o pronome. Além disso, eu retomei também dizendo que tinha os pronomes de caso reto, pronomes de casos oblíquos. Disse que os pronomes de caso reto, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, eles são para fazer o quê? Sujeito, né? Assim, eles agem como sujeito na oração. Eles trazem uma substituição de quem for o sujeito. Já os pronomes do oblíquos, né? Assim, tônicos e átonos, eles trazem o quê? Essa relação de complementação verbal, certo? Ele faz substituição de complementos verbais. E aí eu dei ênfase, não foi assim, a 3 deles, que foi o O e o A, que sempre são objetos diretos, certo? E aí esse O e A, ele pode vir também representado pelo Lola ou Nona, dependendo da terminação do verbo. Lembram disso? Se o verbo terminar em RS ou Z, a gente usa o Lola. Se o verbo terminar em M, AN e ON, a gente usa o Nona. Caso o verbo não tenha nenhuma dessas terminações, a gente usa o O e o A, mas lembrando que ele sempre vai ser o quê? Objeto direto. E o li, ele sempre vai ser usado como o quê? Objeto indireto, certo? Preste atenção, Banca CESP gosta demais disso, certo? Ela fala, posso trocar o li pelo lo? Não, porque você vai estar trazendo o quê? Uma correlação ali, uma mudança de quê? De sentido, certo? Você está trazendo, na verdade, uma mudança de um verbo transitivo direto para transitivo direto. E quando isso acontece no estudo da regência, eu troco também o sentido, o significado daquele verbo. Então, essa troca aí de Lola, Nona por li, ela vai causar uma mudança de sentido, certo? Então, preste atenção nisso. Aí você tá me perguntando, certo, Camila, mas como é que a Banco Penet ela vai cobrar isso? Já disse, né? Assim ela vai dizer que o eu e o ti, que foi uma das questões aí que eu trouxe, que o eu e o ti agem como sujeito, só que a gente sabe que não, porque o eu é pronome do caso reto, então age como sujeito. Já o ti é pronome do caso oblíquo, ele não age como sujeito. Beleza? Dei ênfase também pelo ser se consigo, que são formas reflexivas ou recíprocas, mas assim, eu falei da reciprocidade, que é quando você tem dois agentes, um vai receber e praticar a ação e o outro também. Porém, você tem duas pessoas praticando e sofrendo a ação, certo? Basicamente, aquele exemplo de eles se abraçaram, certo? João e Maria, vamos supor, João e Maria se abraçaram. Perceba que eu, como Maria, eu abraço João, assim como eu sinto o abraço de João. Então, para o direito, eu sou o quê? O sujeito ativo e passivo. Eu faço a ação e recebo a ação, certo? Então, isso é a reciprocidade. Já a reflexão é basicamente o que eu digo quando você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, você não vê uma outra pessoa, você vê a si mesmo, certo? Então, a si mesmo vai ser o seu reflexo. Então, basicamente o reflexivo, o pronome reflexivo, eu vou ter um agente apenas, onde ele sofre a ação, assim como ele faz a prática dele, certo?
É como se eu dissesse assim, Rafael cortou-se, certo? Rafael mesmo pegou a faca, se cortou, então ele agiu para se cortar, assim como ele sofreu a ação de ser cortado. Beleza? Esses foram os mais importantes. Eu dei também ênfase aos pronomes de tratamento, que nas últimas provas a Polícia Militar de Pernambuco vem caindo, certo? Falei que a banca precisa especificar que é militar para você trazer essa referência em relação à excelência, certo? Se ela não especificar militar, então ela vai ser o quê? Ela vai ser apenas senhor por um tratamento respeituoso. Beleza? Mas aí, voltando, a gente agora vai falar um pouco dos pronomes possessivos, certo? Pronomes possessivos é aquele que vai indicar posse, como meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, nosso, nossos, nossos, vosso, vossos, seus, suas, certo? É só para representar, para você ter conhecimento mesmo. Depois disso, a gente tem os demonstrativos, certo? São muito importantes, principalmente para a questão do CESP, certo? A gente tem as formas variáveis e invariáveis, e aí você pode estar se perguntando, mas Camila, você não disse que o pronome ele era variável, certo? Mas nem tudo é absoluto, assim como no direito, certo? No português também não. Então, perceba que eu tenho as formas variáveis, que é onde ela vai precisar trocar feminino, masculino, singular e plural, assim como eu vou ter as formas invariáveis, que ela não vai sofrer alteração independente de quem ela vai estar substituindo, certo? Então, os pronomes demonstrativos têm as formas variáveis, como este, estes, esta e estas, e a forma invariável vai ser isto. Na segunda pessoa, isso, formas de variáveis agora, esse, esses, essa, essas, e aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, certo? Basicamente, o típico é como. Eles pegam assim uma caneta, aí diz, primeira pessoa indica a proximidade de quem fala. Eu tô falando, então é isto, esta caneta. Quando eu coloco essa caneta próximo de você, então eu tô falando essa caneta, porque ela tá próximo de você, mas não tá tão distante de mim, certo? Agora, quando eu boto uma caneta longe de nós dois, certo? Eu tô falando daquela caneta, é aquela caneta, porque ela tá longe, certo? Isso serve, Camila, mais ou menos, certo? Mais ou menos. Vê só como cai. Basicamente é assim que cai. Pronome demonstrativo você vai trazer, ó. Ana, Joana e Alicia passaram na prova. Esta fez 50 pontos, essa 48 e aquela. Aí basicamente você vai se perguntar agora, certo? Como é que eu vou saber? Vê só. É só você trazer, peraí. Os últimos serão os primeiros. Lembra disso, tá? Lembra disso. Os últimos serão os primeiros. Aí você vai trazer relação ao quê? Vê só. Quem é o último? Alicia, né? Assim? Alicia não é a última. Então, a Alicia vai ser a primeira. Isso mesmo. Alicia é esta. Entendeu? A última vai ser a primeira. Quem tá no meio fica no meio. Então, essa é Joana. E Ana é a primeira, que é Ana. Virou a última, que é aquela. Deu pra entender mais ou menos? É basicamente isso que a banca vai querer de você. Certo? Embaixo, ele fala assim, Ana e Joana passaram na prova. Ó, essa vem primeiro do que aquela, não é assim? Esta, essa, aquela. Então, essa vai ser quem? A mais próxima, Joana. E aquela vai ser Ana mais longe. Agora, olha embaixo, que eu digo assim, Alice e Joana. Esta fez 82 pontos e essa. Quem é que vem primeiro? O esta. Então, o esta é o mais próximo, que é Joana. E a Alice é essa. Beleza? Não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo, certo? Que dá pra entender sim. Aí você pode estar se perguntando, Camila, como danado isso vai cair na prova? Daqui a pouco eu mostro, tá certo? Eu quero explicar alguma coisa. Isso aqui é uma questão CESP que caiu. Mas primeiro eu quero explicar outra coisa relacionada a outros pronomes. Depois a gente volta nela para poder responder. Vê só algumas observações sobre os pronomes, certo? Os pronomes o, os, a, as serão demonstrativos quando puderem ser substituídos por isto, isso, aquilo ou aquele. Exemplo. Não se pode ignorar tudo o que foi dito. Perceba que é tudo aquilo que foi dito, certo? Então, o pronome demonstrativo, eu estou demonstrando aquilo. Ou aquela, ó. A que responder com exatidão ganhará o prêmio. Aquela que responder, certo? Então, a substituição aí, você consegue identificar quando vai ser um pronome demonstrativo. Segunda observação, ele diz assim. Quando houver enumeração de dois termos, foi basicamente o que eu expliquei.
de dois elementos à frente, quiser retomá-los, deve-se substituir o primeiro por aquele, aquela ou aquilo, e o último por este, esta ou isto. Exemplo: Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade foram dois expoentes da literatura brasileira. Este, na poesia, quem é este? Este é o primeiro, então acontece o quê? Vai ser o último, né? Assim, então este vai ser quem? Carlos Drummond de Andrade, que é quem vem por último, certo? Carlos Drummond de Andrade vai ser este. E o último vai ser aquele, vai ser Machado de Assis. Beleza? Ó, tal e tais serão pronomes demonstrativos quando estiverem substituídos por outros pronomes demonstrativos. Então, é só você substituir, beleza? Ó, como aquele, aquela, aquilo. Por exemplo, explique como tal pessoa, explique como essa pessoa, explique como aquela pessoa conseguiu ser aprovada no concurso. Percebeu que o tal pode ser substituído por essa ou aquela? Pronto. Quando você consegue fazer essa substituição, então você consegue identificar que esse tal vai ser um pronome demonstrativo. De mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprios, próprios, próprios e impróprios serão demonstrativos quando equivalerem a idêntico ou em pessoa, certo? Quando eu digo assim, ela mesma cuidou dos enfermos, perceba que ela mesma traz o quê? Uma relação de ela própria, né? Assim, ela idêntica, certo? Então, isso causa o quê? A questão do pronome demonstrativo, beleza? Ó, algo muito importante aí